Café de hoje recebe a minha amiga Kessi Bianco, a quem eu já peço uma salva de palmas antecipada aqui, Bruno. Muito bem. Kessi, muito bem-vinda, é um prazer receber aqui. Rafa, o prazer é todo meu. Muito obrigada pela salva de palmas, já me senti super querida aqui. É um prazer bater esse papo com você, com as ouvintes da PAN. E eu espero que eu possa contribuir um pouquinho com essas mulheres, né? Com os homens também, mas com esse bate-papo que eu costumo falar das mulheres únicas, né, Rafa? Nós vamos falar sobre isso. Então eu espero colaborar um pouquinho com o conhecimento, um pouquinho com o que eu já vivi. Legal, falando em única, a Kessi, que é uma mulher única, inclusive ela desenvolveu essa metodologia de trabalho voltada a empreendedorismo, voltada à gestão de carreira. Fala um pouquinho pra gente o que é o Única, o método Única. Ô Rafa, eu criei o método Única, na verdade, em 20 anos, né, que foi a minha trajetória no empreendedorismo, na construção da minha carreira. E o ano passado eu formalizei esse método como único, porque o que acontece? Nós mulheres temos muitas barreiras no empreendedorismo, né? Nós vivemos num mundo bem patriarcal, onde, querendo ou não, os homens ainda têm muito destaque. Hoje as mulheres lutam por um lugar de igualdade, mas eu falo que na verdade nós não somos iguais aos homens, né? Nós somos únicas. A mulher, ela é única. E muitas mulheres têm essa insegurança, esse medo de ser uma mulher empreendedora, de lutar pelo sucesso dela por conta dessa sociedade que coloca sempre o masculino, né, o homem lá em cima do topo. Então eu criei o Única com tudo que eu fiz para ter a minha carreira, para ter o meu brilho, para ter o meu lugar ao sol aí na carreira. Eu comecei no rádio e na TV, isso em 2003, 2004, e depois eu fui para uma carreira, vamos dizer assim, para uma profissão com muito preconceito. Eu, depois do rádio e TV, eu fiz faculdade de educação física e fui atuar na área do Polydance Fitness. Sim, Polydance, aquela dança do cano em boate. Então, assim, as pessoas tinham muito preconceito, isso em 2008. Então, não faz tanto tempo assim, né? Rafa, mas mudou muito a visão, né? Nós estamos falando aí de 13 anos, mais ou menos. Isso. Então, eu falava 13, assim, 14, do aula de polidense, a pessoa já olhava assim, tipo, vinha aquele olhar de julgamento, né? Nossa, será que é uma dançarina de boate? Será que ela vai ensinar as pessoas a serem dançarinas? Então eu fui usando muitas coisas para ultrapassar e para vencer esses preconceitos, né? Porque como a pessoa não sabia o que era, julgava. E nós, com o medo do julgamento, o que a gente faz? Deixa de fazer muita coisa que nos realiza, né? Deixa de ser feliz por conta do olhar do outro, né? E aí eu tenho muita sorte que eu nasci numa família que sempre me apoiou, mas não é assim que acontece, né? Não é todo mundo que tem uma mãe, que tem um pai que, é o que você quer fazer, vai lá, luta por isso, esquece os outros e vai por você. Se eu tivesse ouvido amigas na época, namorado e família, eu jamais estaria onde eu estou hoje. Então, o que eu vejo hoje das minhas alunas, das minhas mentoradas, é isso. Elas esperando o aval, esperando o ok de um companheiro, da família, das amigas, para ser feliz, para fazer, para investir numa profissão. Então, o Única, ele veio disso. Eu juntei, porque todo mundo falava, nossa, Kessi, como que você venceu uma carreira com preconceito, foi tão brilhante, teve uma expansão de imagem, ganhou dinheiro com isso e conseguiu vencer. Então eu fui catalogando isso e criei esse treinamento que é o Única para as mulheres entenderem que elas são capazes de alcançar o topo, vencendo tudo que aparece no caminho, tanto preconceito, julgamento, falta de confiança. Então foi assim que eu criei o método Única. Legal, e o método Única é um método de mentoria, a gente pode dizer, para empreendedoras que querem desenvolver um negócio ou que querem até alavancar um sonho muitas vezes e tem algumas dificuldades muito pelos motivos que você relatou aqui. Na verdade, Rafa, o método Única, eu falo que primeiro ele é autoconhecimento.
porque eu dou muita mentoria para empreendedoras trabalharem com a rede social, né? Pela minha formação de rádio e TV e também por toda essa trajetória, eu criei uma estratégia de usar hoje o Instagram, que é a rede que a gente mais se comunica, né? De rede social, e para elas aprenderem a colocar o trabalho delas ali no online. Só que o que eu fui vendo? Que para a pessoa estar ali no online, ela precisa ter o autoconhecimento. Porque quando chegava na parte, vamos gravar um vídeo, vamos aprender a falar nas câmeras, olha, você precisa falar com a sua audiência, olhar olho no olho e usar o vídeo como uma ferramenta, elas falavam assim, ai, tenho vergonha de aparecer. Tá, mas vergonha por quê? Ah, não, porque e se eu falar errado? Ai, se eu gaguejar? Ai, porque eu sou feia. Então, a questão não era eu dar uma aula técnica de postura em frente à câmera ou de desenvoltura, posição, ângulo, mas sim dela o quê? Dela ter aquela confiança, dela saber quem ela é. Então, eu falei assim, tá, peraí, deixa eu usar algumas ferramentas. Eu também sou terapeuta holística, né? Sou filha de uma terapeuta, nasci em berço esotérico. Inclusive ela está aqui. Muito bom dia, obrigado. Então, assim, eu nasci nisso e minha mãe sempre me ensinou que eu preciso confiar em mim, que cada uma tem o seu brilho, que ninguém tira o que é seu. Então, eu falei assim, gente, tantas mulheres incríveis, Rafa, para mostrar na internet o que elas são, para poder conseguir impactar mais vidas e também ter o sucesso financeiro. E elas tinham esse bloqueio. Aí eu comecei a mapear. Mas por que você tem vergonha de aparecer em vídeo? Ai, mas é porque o que vão falar? Vão falar, nossa, aquela médica virou blogueirinha. Primeira coisa, julgamento, né? E a pessoa que não sabe lidar com o julgamento, poxa, o que ela vai fazer na vida dela? Porque hoje todo mundo julga. Quem não julga? Que atire a primeira pedra. E até vou falar um pouquinho aqui o que é o julgamento, que pela terapia holística, física quântica, que é uma linha que eu sigo muito, o julgamento é o quê? Nada mais é do que quando a pessoa externaliza um sentimento. Ela não tá falando de você, Rafa, se eu te julgar aqui, nossa, olha o Rafa, tá falando gaguejando, nossa, o Rafa não tem postura, nossa, como o Rafa é metido. O julgamento, a pessoa ela só vai externalizar, ela só vai colocar para fora aquilo que ela reconhece dentro dela. Que ela não gosta muitas vezes, ela joga pro outro. Ela reconhece, ela tem dentro dela. Então, se eu chegar e elogiar alguém, é porque eu reconheço isso. Então, o que eu falo para as minhas alunas? Pega um copo d'água. Se eu falar assim, Rafa, copo d'água, a primeira imagem que vem na sua cabeça é o quê? De um copo d'água, porque você conhece o que é um copo d'água. Mas se eu falar assim, o que vem na tua cabeça? Nada, você não reconhece isso. Então você não vai conseguir externalizar algo que você não conhece. Então se você está criticando alguém, é porque aquela crítica ela está dentro de você. É um espelho. Então, na física quântica, nós falamos que é a lei do espelho. Você só fala para o outro aquilo que você tem dentro de você. Então, é o que eu falo para elas. Vamos fazer autoterapia diária? O quê? O julgamento. Se você olhou uma pessoa e falou, nossa, aquela pessoa não fica a cara dela, ela é metida. Olha dentro de você. O que você, às vezes, se manifesta se sobressaindo perto do outro? Então, isso as pessoas vão entendendo que quando a outra vai julgar, ou vai falar, ou vai criticar, ela não está falando de mim, e sim dela. Então, elas começam a ter autoconfiança para gravar um vídeo, para subir num palco e fazer uma palestra e perder esses medos. Então, o Única, ele é uma junção, eu falo que é um compilado de várias técnicas, de tudo que eu já estudei na minha vida, para que a mulher se sinta e se descubra única. Porque ninguém é igual a ninguém, Rafa. Eu posso fazer a mesma coisa que você, ou a mesma coisa que a Maria, a mesma coisa que a Carla. Mas nós temos um DNA. Sim. Isso é único. Então, é isso que nós trabalhamos no Método Única, que é lógico que vai influenciar 100% no resultado empresarial. Então não é simplesmente você ali e eu te ensinar a você gerenciar uma carreira. É muito além disso. É ela se conhecer e saber
usar essas ferramentas para que no dia a dia ela ultrapasse tudo que vai aparecer, porque empreender não é um mar de rosas, né? Eu falo que nós somos super aventureiras. Então aparece problema com tudo, com o funcionário, com o sócio, com o cliente, enfim. Então é usar essas ferramentas para que nada te abale e você se mantenha ali no seu foco e se desenvolvendo para você ser cada dia mais única. Legal, olha só, o papo tá muito legal, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua conversando, tem muito papo legal, tem muita dica legal para você, não sai daí. Me avisa Não, tá bom, a hora que... Só tem... Só eu tô falando. Intervalo acabou, né, Bruno? Intervalo acabou, agora a gente tá livre. Só eu tô falando, Bruno. Não, Corta meu microfone. Eu quis dar um intervalo pra gente ficar livre até o fim do programa. Mas tá perfeito, é assim mesmo. Então, assim, é o que pega. As mulheres deixam de... E agora vamos começar falando que assim, é legal essas dicas da importância de você olhar para si, mas para aquelas que se preocupam com o bolso, isso vende também. Né? Sim. Falar disso, é importante. Com legal certeza. ter esse cuidado como para você viver melhor, para você se aceitar, mas para quem está preocupado com o bolso, dá para vender. É aquela história, né? Beleza, vende. Vende. O povo, tem gente que critica muito, né? No mundo artístico vende, claro. Se deveria ou não é outra história, mas o fato é que vende. Porque é o que as pessoas buscam, né? As pessoas buscam referência do que é melhor do que elas estão. Mulherada, na hora que você vê, assim, profissionais incríveis. Porque eu ficava só na mentoria, né? De Instagram, marketing, conteúdo de valor, copywriting e tal. Mas aí chegava na parte de aparecer, Rafa, mulherada, não vou gravar um vídeo, jamais. Jamais. Não quero ser artista. Não, aí tipo assim. Não, e tipo assim, o que as pessoas vão falar? Eu sou médica. Vai falar que a médica virou blogueirinha, viu? Mas quantas vidas você impacta se você aparecer? Mas tem um pouco também do próprio setor profissional da pessoa, né? Às vezes tem essa visão, né? Eu acho que ela ela tá se se vendendo, o critica. médico não deve. Eu acho que se critica, né? Fica essa visão. Aí. No meio de rede social, uma visão dessa, talvez no mundo de 20, 30 anos faria sentido, hoje não faz. Eu trabalhei na pandemia com muitas dentistas mais velhas, dentistas de 30 anos de Trabalho, consultório. bastante. Muito, foi assim, meu público-alvo. E tipo assim, mulheres com 30 anos de consultório. Que e aí, não podia atender, o que ia fazer? Pra manter. Foi bem, né? Imagina, tem... E assim, criticando os novos que já nasceram nas redes sociais, né? Nem se formaram e já tava bombando e ganhando milhões. Com curso que, tipo, não tinha vivência. Mas e daí? Cada um com seu É que corpo, eu né? falei, filha, sorte deles que nasceram e vocês vão ter que se abrir. Teve umas que... Ó, suei, hein? É aquela coisa, a gente tem dificuldade de aceitar o novo, né? Aceitar o diferente. Por né? exemplo, a Adele, né? 60 anos. Eu tenho uma aluna de 64 anos, Dentista? não, aposentada, ela é auditorista e na pandemia ela montou um brechó na casa dela em Minas. E aí, no meio do ano passado, ela fez mentoria de Instagram comigo. Toda segunda ela faz live shop, vende horrores. Agora abriu outro brechó de marcas. Tá super feliz, nós terminamos... Eu tô entregando no final de semana agora o curso online dela pra moda plus size. Tá dando certo. 64. Ela mesma veste as roupas. Desfila, fala e assim... Até ela fala, depois que eu me tornei única, poxa, uma mulher de 64 anos, cara. Aí as jovens ainda têm aquele receio. Curso online, gravamos, ela contratou 2 câmeras, profissional, fizemos, maravilhoso, maravilhoso. Fez a diferença, né? Ela fala, no dia que nós gravamos, ela mandou uma mensagem pra mim, ela falou assim, muito obrigada por você acreditar em mim. Eu falei, não, eu só dei o caminho, quem acreditou em você. Então, assim, ela poxa, e fora que a autoestima, jamais que ela imaginou que ela ia gravar com 2 câmeras. Então, assim, outra pessoa, poxa, tem coisa mais gratificante? Eu acho que isso Agora ela podia- viaja. Ela viaja, ela grava filma. nas estradas. Isso não tem dinheiro no mundo que paga. Não, e sabe? assim, ela tá se tornando Sabe? referência e nisso tá fazendo o quê? Bem pra ela e financeiramente também.
9 horas e 33 minutos, estamos de volta com o Café com Pan, aqui pela sua Jovem Pan News Piracicaba. Hoje recebendo a minha amiga Kessi Bianco, falando sobre gestão de carreira, falando sobre empreendedorismo e muito mais. Kessi, no bloco anterior você estava falando da importância de se ter um cuidado para si, de romper até preconceitos estabelecidos pela sociedade que acabam te atrapalhando no desenvolver da sua profissão. Isso é bom para a pessoa, para se desenvolver enquanto pessoa, mas para aquela mulher principalmente preocupada com o bolso, isso também gera renda, gera dinheiro. Com certeza, né, Rafa? Quando nós estamos bem com nós mesmas, o nosso trabalho, ele tem uma performance maior. O que acontece é que às vezes grandes empresas não se preocupam com isso. E eu falo que nós mulheres somos cíclicas, né? Nessa sociedade que nós vivemos hoje, nós nos cobramos 100%, nós temos que performar 30 dias no mês. E nós não somos assim. Eu falo que lá atrás, há 5.000 anos atrás, as mulheres viviam como mulheres. Então, o que acontecia? Nós temos um período, Rafa, no mês, que chama um período menstrual, né? Sim. E que é óbvio que é um período que as mulheres se sentem muito reclusas da sociedade. Nós queremos o quê? Ficar quietinha. Só que nós temos que trabalhar e performar, dar resultados, tanto nas nossas empresas, quanto quando a gente é funcionária. Você tem que continuar mostrando resultado no trabalho independente do período. Independente do período, mas isso lá nos nossos... com as nossas ancestrais era diferente, porque a gente não vivia nesse mundo patriarcal, né? Lá as mulheres elas tinham o lugar de destaque delas. Então nesse período da menstruação, do ciclo menstrual, as mulheres iam todas para uma tenda que chamava tenda vermelha ou tenda da lua. Elas passavam esses dias do ciclo menstrual todas juntas, bem reclusas, para ter a inspiração para quando sair de lá na próxima semana, para fazer o quê? Dar a direção ali para a aldeia. O maior momento de caça, de colheita. Então as mulheres elas são muito intuitivas. E com essa correria da vida moderna, eu falo que a mulher moderna ela perdeu essa conexão com o feminino. Então eu tenho um trabalho muito legal que esse ano eu comecei a dar foco nisso, é mostrar que as mulheres, que nós somos cíclicas e que nós acompanhamos as fases da lua. E isso é científico, Rafa. Então, assim, a semana da TPM, o que acontece? Nós ficamos explosivas, nós ficamos extremamente sensíveis, né? Os nossos amigos, ouvintes que são casados, que o diga, né? Mulheres aí irritadas na TPM. Então, se você pegar esse calendário e aplicar no seu dia a dia, você vai performar melhor na sua empresa, no seu trabalho. Eu sei porque eu já cheguei a quebrar um computador na TPM, Rafa, um notebook. Isso eu tinha o quê? 16 anos, né? E minha mãe falou, Kessi, isso não é normal. Você tá tendo um comportamento que não é normal, esse nervoso excessivo. E na época a ginecologista falou assim, olha, você vai ter que tomar um remédio para ansiedade a vida inteira por conta disso. E eu tomei até 2 anos atrás. Então, assim, hoje eu tô com 37 anos, são mais de 20 anos tomando um ansiolítico por conta de um período menstrual. Eu falei, gente, a gente vai amadurecendo e nós vamos buscando os outros meios, né? Eu queria parar de tomar remédio, eu fui estudando um pouco mais sobre isso, até por ser da área da saúde, de saber questão hormonal. Eu falei, não, tem alguma coisa que dá pra fazer. Então, hoje eu sigo um calendário assim, na semana da TPM eu estudo, eu foco na minha intuição, eu trabalho no autoconhecimento. Aí na semana da menstruação eu começo a desenvolver alguns projetos, mas, por exemplo, não tenho reuniões muito importantes para decidir algo. Igual, você consegue organizar sua agenda com dessa certeza. forma. E os resultados financeiros da minha empresa triplicaram. Porque eu estou fazendo tudo, não é por impulso, não é por ansiedade, não é por medo, não é por desespero. Eu não vou fazer uma reunião com os meus sócios no período da TPM, porque eu vou estar extremamente mais sensível e se eles falarem alguma coisa que eu não concordo, eu posso brigar. Você entendeu? Então a gente vai tomando certo cuidado com o período hormonal e com a parte energética também. Então, por exemplo, na hora que você falou, me convidou para esse bate-papo, eu falei, Rafa, tô dentro, porque eu estou na semana
que os holofotes estão virados para mim. Eu tô falando bem, eu tô animada, eu tô criativa. Se fosse semana passada, eu ia falar, Rafa, minha agenda tá lotada. A gente pode fazer semana que vem? Que na verdade a agenda até poderia ter um espaço. Mas eu vou o quê? Eu vou aparecer numa semana que eu estou bem para performar, para falar. Sim. Entendeu? Eu escolhi a data perfeita. Nossa, fácil. Mas se você não tivesse escolhido, eu ia falar, ai, Rafa, minha agenda está super lotada. Podemos fazer na próxima Eu te semana? deixava lá pra frente, não tem problema. Entendeu? Então, o autoconhecimento, você começa a usar o que você tem de bom para fazer aquilo que você precisa ser feito. Então, essa semana eu tô super criativa. É a semana que eu faço tudo que eu tenho que fazer na parte de escrita, de criar quadro, enfim, é a parte da criatividade. Semana que vem eu tenho uma outra função. E como eu consigo dividir isso, não fica nada atrasado. Então, eu falo que é o autoconhecimento e a gestão não só da sua empresa, e sim da sua vida, que vai refletir na empresa, nos seus relacionamentos, tanto com o marido, namorado, quanto com amigos. E isso eu conheci, vamos dizer assim, há 2 anos, com 35 anos. Então, eu estou ensinando isso para as minhas alunas. Eu tenho alunas mais novinhas, eu tenho alunas de 65 anos que também estão descobrindo isso agora. Para você ter o quê? Ter essa mudança na sua vida, Rafa, porque nunca é tarde. É lógico que quando você aprende algo mais cedo, eu falo que é muito bem-vindo, mas nunca é tarde para você aprender. Com certeza. E a Cassie comentou agora das alunas, aproveitando aqui a Solange Shiba, mandando um bom dia pra gente. Muito bom dia para você, Solange. Ela mandando um parabéns a todos os professores, eles merecem a nossa gratidão. Sim, amanhã é o dia do professor. Parabéns para os professores, para as professoras, são fundamentais para a nossa sociedade. Eu tenho alguns professores que são fundamentais por eu ter me tornado o que eu me tornei. E você também desenvolve esse papel na educação como educadora, educando, trabalhando com mulheres. Como é que é esse trabalho? Ô Rafa, desde pequenininha, desde criança, eu sempre falei, Cassie, o que você quer ser quando crescer? Eu sempre falei médica, ginecologista e professora. Professora porque a minha mãe, professora, né? Minha mãe, então assim, sempre foi um espelho pra mim. E médica, ginecologista, porque eu sempre quis trazer a vida. E hoje eu olho, eu falo assim, gente, eu fiz faculdade de rádio e TV e depois fiz de educação física. Me tornei professora, né? Independente do que, sempre ensinei, sempre. E a questão da medicina, Rafa, é muito incrível, porque hoje eu dou a vida para as mulheres, não através de um parto, mas através de um conhecimento do que eu passei. Então, eu acho que eu nasci para ser professora, amo estar em cima de um palco, amo estar na frente de uma câmera para compartilhar o que eu sei. E é tão incrível porque cada mentoria que eu dou, cada aula que eu dou, eu aprendo muito. Então, essa questão do ensinar, eu falo que o professor, na verdade, ele muito mais aprende do que ensina. Porque o que cada aluna relata para mim, o que cada aluna fala um pouquinho da vida dela, gente, são muitas mulheres em 14 anos de estrada. O que elas me ensinam é muito mais do que eu ensino para elas. Então, eu vou pegando um pouquinho de um pouquinho de outro e vou repassando, eu vou compartilhando. Então, eu falo que o papel do professor não é ensinar, e sim compartilhar, porque nós aprendemos diariamente, até pelo fato dessas mulheres com mais experiências de vida, né? Eu costumo falar que eu também desenvolvo alguns trabalhos como educador, que um processo educativo, ele se transforma num processo educativo de fato quando todos os envolvidos são tantos professores como alunos. Eu acho que há momento em que o professor ele aprende e que o aluno aprende, há momento em que o aluno ensina e o professor também ensina em determinados momentos. E eu acho que é ter a clareza disso, de que você, enquanto educador, você vai aprender muito naquele processo. Eu acho que é se permitir, né? Se permitir ser uma nova pessoa após cada processo, né? Eu vi um vídeo de uma amiga minha, também trabalha na comunicação, relações públicas, a Nath é maravilhosa. E na hora que ela fez aquele vídeo, eu falei, Nath, eu vou te copiar. Porque tá assim, tem umas imagens dela, daí fala assim, eu adoro o meu nome, mas eu gosto muito quando me chamam de minha assessora, que ela é assessora. Aí eu falei, eu amo meu nome, né? Um nome diferente, mas eu amo quando me chamam de professora, de mentora, porque isso pra mim é
é um sentimento de missão cumprida. Então, o ser professor é isso. E a gente aprende com tudo, né? A gente aprende com a mãe em casa, a gente aprende com o auxiliar de limpeza que trabalha com a gente aprende com a atendente da loja que não te atendeu bem e você desejaria um bom atendimento. Então, todos nós somos professores. Então, eu queria estender aí o parabéns a todos nós que de alguma maneira ensina alguém, né? Não, legal. E o seu Instagram, eu gosto muito do seu Instagram, Cassie, porque eu aprendo muita coisa ali, tem dicas, mesmo sendo homem, tem dicas para a vida, para as pessoas de uma forma geral. Eu vi ontem que você postou uma questão de o quanto a bagunça no seu carro, por exemplo, influencia na sua performance, influencia no seu dia a dia. É isso mesmo? Na verdade, assim, o meu Instagram, o foco dele são mulheres, porque o meu maior público sempre foi mulheres, mas eu tenho alunos únicos, tá? Eu falo que são homens extremamente evoluídos que entram na turma, fazem mentoria comigo e não fica com aquela coisa, ela chama as mulheres de única. E até eles falam, eu sou único, é incrível, eu adoro trabalhar com homens. Pra romper também. Pra romper, não, e assim, eles são incríveis, porque eu falo, eles são realmente únicos, né, pra quebrar esse paradigma. Sim, Rafa, eu ainda não expliquei, vou explicar aqui ao vivo pra vocês. Eu amo, né, é o que eu falei, eu nasci nisso, a parte do Feng Shui, que é a harmonização de ambientes. E isso tem a ver tanto com a sua casa e com a sua mesa de trabalho. Eu sou uma pessoa que sempre fui bem bagunceira. Está aqui para não deixar mentir minha mãe. Então, eu aprendi isso com ela. Cassie, organiza seu quarto. Cassie, tá uma bagunça. Mas eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre encontrava as minhas coisas na bagunça. E não adianta, né? É aquilo, você não aprende quando você ouve, você aprende quando você coloca em prática. Então, o pessoal aí que lê alguma coisa na internet ou está nos ouvindo, você só vai aprender quando você passar pelo ensinamento para virar conhecimento. Então, essa coisa da bagunça é assim, eu sou muito acelerada. Quando eu comecei a organizar as minhas roupas no guarda-roupa, porque eu chego, eu jogo e vou jogando. Aí depois chega um dia na semana, eu junto tudo e arrumo. As minhas questões de trabalho começaram a ficar mais organizada. As respostas das pessoas com o meu trabalho começou a ser mais organizada. Porque tudo é energia. Então, o ambiente que você vive, ele reflete 100% o que você é. Então, imagina, você chega para trabalhar aquela mesa bagunçada. Como que vai ser o seu dia? A minha até que tá arrumadinha. Rafa, a sua tá maravilhosa. Se você ver como eu deixei a minha ontem à noite, que eu fui para um curso à noite, eu falei, amanhã eu arrumo. Essa aqui já falou Cassie. Eu falei, mãe, tá bom, é correria. Mas eu tenho assim, se eu não me policiar, eu caio no meu erro, isso é fato. E o carro, o que é o carro? O carro, ele é uma extensão da sua casa. Então, assim, lá você vai trabalhar, é o teu meio de transporte, eu trabalho muito viajando na estrada, então no meu carro tem o quê? No meu carro tem comida, no meu carro tem mala, no meu carro tem maquiagem, no meu carro tem lingerie, no meu carro tem uma troca de roupa, no meu carro tem sapato, no meu carro tem marmita, no meu carro tem pelo de cachorro. É quase uma extensão da sua casa. Não, total, eu falo que é que a pandemia fez a gente ficar um pouquinho mais em casa, mas eu falava que eu tinha que comprar um trailer, né? Que eu fico São Paulo Americana, e dou aula em Campinas, vou pra palestra e juro por Deus, meu carro é assim, se deixar 2 dias, ele vira uma bagunça. E aí eu começo a sentir que as minhas coisas não se desenrolam. Por exemplo, estou esperando a resposta de um trabalho, aquilo demora, a pessoa não responde no tempo, aquilo começa o que? Empatar a minha vida. E o carro, ele é totalmente uma extensão de você. Então começa a olhar, o teu carro tá bagunçado? O teu carro tá sujo? Então começa mudando essa parte externa de você, deixando seu carro organizado, jogando o lixinho todo dia no final do dia. Uma outra coisa muito legal do carro, Rafa, é você deixa o seu tanque chegar na reserva ou não? Sim. Você está vibrando em uma energia de escassez. Por que esperar acabar? Ou tá ali no desespero? Porque você vai ter que abastecer mesmo, independente de você ter dinheiro ou não. Então, assim, isso eu aprendi com a minha mãe. Ela fala assim, Cassie, por 2 coisas. Para você não vibrar na escassez e para você também não correr o risco de ficar na rua. Verdade. Então, assim, meu carro... Pensando de forma prática. Cassie, eu não acredito em energia. Não precisa você acreditar.
ela existe, o universo ele é regido por energia. Então assim, na dúvida, colega, faça, porque você vai ver que vai dar resultado. Então o tanque do meu carro chega na metade, eu já mantenho ele cheio. Eu tava uns 2 meses atrás com o meu cachorrinho em estágio final, tava bem doentinho e na correria eu não me toquei nisso. E era um período que estava bastante turbulento na nossa vida por conta dessa doença dele. Ele se foi, virou estrelinha. Mas para você ver como tudo tem sentido, eu não estava cuidando de mim, das minhas coisas, porque ele era a minha prioridade. E até o meu carro entrou na reserva, coisa que assim, eu não conseguia ligar o carro. Então tudo faz sentido. Então se você começar a mudar o seu externo e isso começar a reverberar dentro de você, isso funciona. É a questão da beleza. Eu pego muitos casos de mulheres com a baixa autoestima. E eu passei muito essa fase da minha vida. Principalmente quando eu trabalhava na área da educação física, porque eu unia a comunicação com a educação física. Então, o que vendia ali? Vendia a Cassie, professora, especialista, a única especialista em polidense fitness no Brasil? Vendia. Mas o que vendia mais? A minha imagem. O corpo, a saúde, a estética. Ai, Cassie, isso é futilidade. Não é futilidade. Porque quando você se cuida, Rafa, você tem esse autocuidado, você se sente melhor. Você se sente mais segura. E isso faz com que você se apresente para um cliente ou para a sua audiência, independente do que você trabalha, com mais firmeza, com mais confiança. Eu falo que na faculdade o Rafa foi meu companheiro por 1 ano na faculdade de rádio e TV. Fizemos juntos. Nós aprendemos assim na comunicação que existe a comunicação verbal, que é através de sons, né? Que é a nossa palavras, que são as músicas aqui do nosso colega que coloca as palminhas. Isso é a comunicação verbal, tem som. A comunicação não verbal são o quê? Os gestos, o ambiente, uma roupa, um quadro que está aqui atrás de você na sala. Tudo isso é um tipo de comunicação que não tem palavras. E tem uma terceira comunicação, Rafa, não sei se você conhece, que é a comunicação vibracional. Não. Que é a comunicação do universo. É como o universo se comunica, que é a energia. Então, sabe quando você tá baixo astral, você chega num lugar, a pessoa já vê que você tá de baixo astral? Sim. Fala, ixi, o Rafa não tá bem hoje, eu não vou nem conversar com Isso já ele. aconteceu comigo, as pessoas virem perguntar, hoje você não tá bem, né? Por Realmente quê? eu não tava. Porque a comunicação é através da vibração, através do sentir. Então você chega ali daquele jeito, a primeira coisa que a pessoa vê em você é o sentir como está a sua energia. Então quando você se cuida, você cuida da sua alimentação, você cuida da sua estética e você se sente bem, quando você chega para atender um cliente ou para dar uma palestra ou para fazer o seu programa na rádio, o que as pessoas vão sentir pela sua voz? Ou pela sua aparência, que você tá bem. Sim. Então, muitas coisas hoje, a gente tem que tomar cuidado com a internet, ela é muito bom porque leva conhecimentos incríveis, mas também ela coloca algumas coisas que, cuidar da aparência é fútil. Não é fútil, porque você tá investindo em você. Só que tudo tem 2 lados. Por conta da aparência, eu até falo isso nas minhas aulas, eu sempre recorri também a tratamentos muito extremos. Poxa, eu trabalhava numa área fitness, eu tinha que ser a musa fitness. Sim. Então, por exemplo, eu achava que eu estava acima do peso e ia lá fazer uma lipoaspiração. Tipo, Essa exigência da sociedade, né? E aquilo não adiantava pra mim, porque eu ainda não me sentia bem e bonita, mesmo depois de uma lipo HD. Legal. Entendeu? Eu vi que o que eu... É legal você identificar isso. Eu vi que esteticamente, aos olhos dos outros, eu estava perfeita, mas eu não me sentia assim. E o que estava de errado? Entendeu? Sua mente. A minha mente, a questão de eu me sentir merecedora de tudo aquilo que eu estava vivendo, de eu ser capaz. Então, hoje as mulheres, elas se colocam num lugar, Rafa, de não merecimento. Que é Bom, você vê meu Instagram, você vê lá que ontem eu coloquei tomando um cafezinho de cápsula e coloquei meu momento de merecimento. Sim. As pessoas, elas deixam de fazer coisas muito simples no dia a dia e se colocar em baixo merecimento. No caso, um café. Às vezes vai lá no mercado, compra o café, o mais barato. Porque o café é um pouquinho mais cafezinho de cápsula, é só para as visitas. Gente, por que ela não pode tomar esse café que é 2 centavos mais caro? Entendeu?
Com certeza. Olha, a gente tem muito papo ainda, tem muito assunto, que assim, eu vou te chamar de novo pra gente continuar esse papo, topa? Já acabou, gente? Sério? Estamos chegando no nosso final aqui. Mentira! Lógico que eu topo. Topo ficar aqui 10 horas com vocês. Com certeza, vou te chamar pra gente vir mais vezes, conversar mais vezes. Para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, quem quiser se tornar uma mulher única também, como pode fazer, suas redes sociais? Instagram, estou lá todos os dias compartilhando muita coisa legal, @KSieBianco. É KESSIE Bianco. Vai ser um prazer tê-las receber diariamente na minha casa, que é o Instagram. Então, só repetindo, KSieBianco. Legal. Cassie, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por atender o convite, foi um prazer. Rafa, eu que agradeço e até a próxima. Legal. Ivani, muito obrigado, aqui presente com a gente também. Brunão, amanhã então, boa sorte para o nosso 15. Lembrando, na Jovem Pan News teremos o 15. Opa! Teremos sim, Rafa, lembrando que amanhã, a partir das 14 horas, já o pré-jogo com Leandro Boles, Marcelo Sá e também Carlos Jamarco, além do Ari, que vai operar toda a mesa de som. E eu estarei lá de Marília, se Deus quiser, a partir das 14 horas. 15 amanhã, final, 15 Marília, 15 podendo perder por até um gol, que irá campeão lá de Marília. Legal, boa sorte para o nosso 15, esperamos que traga o título. E o programa Café com Pão de hoje fica por aqui. Na segunda-feira, Bruno Chamochumbo estará de volta aqui na apresentação do programa. E eu volto a falar com vocês na quinta-feira no programa Trilhas da Pan, às 9 horas da manhã. Um grande abraço e um ótimo final de semana. O microfone dela! Não, mas é ótimo. Gente, foi muito rápido. Acho que você me cortou. Acho que você me colocou 10 minutos. Rapidinho, né? A gente fala que é 1 hora, mas é 10 minutos. Ai, Quando o papo é bom assim, né? É bom assim, Quando o papo é bom, né? passa. Depois você pega entrevistado que não fala. Entendi. Sério? Você faz uma puta pergunta. Vai vir reclamação, vou falar, gente, não deixaram o apresentador Não, falar. Nossa, é bom. Esse programa tem esse perfil. Esse programa tem, você faz uma pergunta super conceitual, o cara responde sim.